Eu acho que vale a pena a gente dizer aqui, temos 3 pastores, né? Eu acho que todos vamos concordar com isso. Que o papel vamos dizer assim, a responsabilidade do discipulado não é só do pastor. Perfeito. Ou Isso talvez aí. digamos que não é nem necessariamente do pastor. Porque o pastor tem muita coisa, né? Inclusive a Bíblia reconheceu que o pastor tinha tanta coisa para fazer e tinha que se dedicar na oração e no estudo da palavra que criou diáconos. E a ordem do fazer discípulos É para todo mundo. foi para os Isso. discípulos. Quem tava ali, rapaz, entrou no bolo. Membros da IBCJ. Se eu nunca disse isso na igreja, saiba, viu? Vocês são responsáveis pelo discipulado também, mas eu acho que eu já Tá disse. dando errado, já sabe quem é a culpa, Eu não é acho de que eu já vocês. disse. E aí, mas eu acho interessante, porque às vezes tudo cai pro pastor. Tudo o pastor tem a responsabilidade, mas não. O membro, o crente, ele tem o compromisso de discipular. Inclusive sobre isso, né? E acho que também que a gente tem ferramentas incríveis, né? Que auxiliam a gente no discipulado, mas que não substituem o relacionamento, né? A gente tem ferramentas que facilitam, né? Vão ali quebrar o gelo, ajudar a gente a se relacionar com as pessoas. Mas não substitui porque, na verdade, a vida cristã ela precisa ser regada ao discipulado. Não é eu passei um tempão da minha vida imaginando, tipo assim, que o discipulado fosse um momento da vida. Ah, tu já participou do discipulado? Tá dizendo que a televisão vai desligar, Luciano, aqui. Acho que ela tá entendendo que tá no modo... Mas aí eu passei um tempo da minha vida imaginando que o discipulado fosse exatamente uma sala da EBD. Sim. Então, assim, tu já participou do discipulado? Mas não como se o discipulado fizesse parte da vida rotineira. E aí eu quero até fazer essa pergunta para vocês. Sempre foi claro para vocês que o discipulado ele fazia parte da rotina cristã? Ou vocês também viveram um período da caminhada cristã de vocês em que o discipulado ele era como uma sala de EBD? Na verdade, pela dinâmica da igreja, a gente não aprende que o discipulado ele é um processo da vida, né? Mas a partir do momento onde a gente olha para a grande comissão, a gente entende, olha para o próprio Cristo, né? A gente entende que faz parte de um contexto de vida. Não é só um processo simples, mas ele tem vários fatores, ele tem um processo, aonde é que você inicia na sua caminhada cristã, aonde é que a igreja, né, quer que você chegue. Esse processo é muito importante, mas a gente não aprende, eu não aprendi diretamente. Tanto é que uma época, Vitória, eu fiquei caçando discipuladores, eu ficava pensando, meu Deus, eu nunca fui discipulado por ninguém, né? Eu ficava falando isso. Até que eu olhando aqui, entendendo, estudando, mas peraí, né? Minha mãe sempre me ensinou como era caminhar com Cristo. Minhas irmãs, né, foram minhas professoras de escola bíblica. Meu irmão foi meu professor de escola bíblica, meu conselheiro de embaixada, né? Então eu tive tanta gente me discipulando, me ensinando a andar com Jesus. Minha esposa, querendo ou não, ela me ajuda a fazer uma boa caminhada na fé. Então são tantas pessoas. Agora, por quê? Porque a gente abriu os olhos para perceber que é um contexto de vida, né? É complexo demais para a gente definir só em um processo linear, porque existem várias camadas. Até dentro da igreja também, a gente cai no erro de dizer, não, discipulado é pequeno grupo. Discipulado é escola bíblica. Discipulado é só quando você pega alguém para estudar a Bíblia junto com ele. Esquece do monte de coisa que tem na igreja que ensina o Evangelho de Cristo. Né? Esquece tanto que quando a gente tem a oportunidade de falar de Cristo, a gente não fala. Então, estamos nessa... A amizade, um discipulado. Sim. A gente tira um pouquinho daquele contexto. Pastor Lucas, depois você canta Pintor do Mundo, por favor. E aí, a gente esquece. É porque o nome do cantor, cara, o pastor Lucas, né, que maior canta pintor aquela do mundo música. Pastor maior Lucas. pintor É do verdade. mundo. Quando você falou pastor Lucas, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Desculpa aí, pessoal. Mas eu esqueci até que eu estava falando. Sim, a questão da amizade, cara, quando a gente chama, não sei se vocês passaram por isso, mas toda vida que eu chamava um jovem para conversar, a turma ficava com muito medo. O que foi que eu fiz? Isso. Aí beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café ali, um açaí, um suco de açaí,
que tinha em frente à igreja que eu pastoreava a juventude. Vamos lá, já para quebrar um pouquinho aquilo ali, né? Às vezes o menino tinha aprontado alguma coisa, né? Mas eu queria quebrar um pouquinho, ouvir outras coisas, né? Conversar, tratar sobre outras demandas, falar do evangelho de Cristo. Então, às vezes a nossa caminhada pastoral, a gente chama para conversar só quando é um problema para resolver. E quando a gente entende o discipulado, não. É simplesmente para conversar sobre a vida. E aí, como é que você está? Né? O que está acontecendo? Está tudo bem? O que eu posso ajudar por você? Posso orar por você? Não tem algum pedido? Então é todo um contexto. Perfeito. Muito interessante. Mais algum de vocês quer falar sobre essa experiência? Do discipulado? Se você um dia já pensou assim, não imaginava que fosse... Quando eu era criança, a primeira vez que eu vi... Criança não, adolescente, quando eu estava perto de batizar. A primeira vez que eu vi a palavra discipulado, eu imaginei um palavrão assim, um negócio... O que é discipulado? Aí veio logo uma revistinha na minha mente. Não, é pra classe de batismo e tal. Eu acabei me batizando sem fazer discipulado. Eu também. Eu fui direto pro batismo, né? Depois eu que entendi o que é o discipulado, né? Eu já tinha passado tanto discipulado que eu não sabia. Mas eu tive essa crise também do pastor João. Teve um momento que eu pensei assim, eu nunca fui discipulado. Passei por isso também. Só que sempre tem as pessoas que estão do nosso lado. Por que a gente é crente hoje? Exatamente. Por que eu não saí e fui pro mundão? Exatamente. Lógico que tem a graça do Senhor, né? Que nos conduz, que nos ajuda, os propósitos de Deus. Mas é porque alguém caminhou do lado. Inclusive, teve um momento na minha vida que eu fui meio rebelde. E alguém chegou assim junto de mim e disse, o caminho não é esse, o caminho é por aqui e tal. E é por isso que eu tô por aqui hoje, certamente, né? Porque alguém me ensinou e me corrigiu. Inclusive, se estiver assistindo, minha prima Rédia foi extremamente importante nessa minha caminhada. Eu lembro uma vez que eu tava meio distante, ela me chamou e teve uma conversa muito séria comigo no quarto dela. Sim, e a gente tenta o máximo que a gente pode sistematizar as coisas, né? Então a gente sai do discipulado. Quando a gente descobriu que o discipulado é para além de uma sala, a gente passa por assim, mas eu nunca fui discipulado porque eu nunca tive um discipulador. Mas assim, por que precisa ter um nome de discipulador e cumprir uma rotina de encontros, uma agenda de encontros? Não, aí sim eu sou discipulado, porque eu cumpro ali toda quarta-feira, às 7 horas, eu encontro o pastor Valdevan lá no gabinete pastoral para a gente conversar. Eu acho que isso faz parte. Ricardo quer falar, já falei muito, vai lá, Ricardo. Depois eu... Não, pode falar, amigo. Não, eu só acho assim, que a gente não pode meio que relativizar muito, porque senão vai achar que jogar uma bola, deixar de ir pro culto no domingo à noite pra jogar uma bola, bater uma pelada é discipulado. Não, entendeu? Mas é tipo assim, a gente precisa entender que tudo que a gente faz como cristão, o nosso respirar, o nosso falar, né? Os nossos pensamentos, ele tem que estar baseado nisso, na nossa fé. E isso é discipular. Não é porque você é amigo, eu sou amigo dela, então eu sou discipulador dela, ou então você é discípulo. Não. Isso aí depende muito também do vínculo de amizade. Tem amizade que só leva a gente pra baixo, mesmo sendo crente, né? Então a gente tem que ter essa ponderação. Né? É isso, a intencionalidade. Você tem que ser intencional, tem que saber o que é que você está querendo com aquela amizade. Quando um novo convertido chega na igreja e você se aproxima dele, você não vai se aproximar dele só para você falar mal dos defeitos da igreja. Ou dos defeitos da igreja para eles. Vigia crente. Não vai para esse ministério não, que o líder do ministério é complicado. Não, isso aí não é discipular, né? Isso aí é fazer o contrário. Você vai ser intencional e conviver com aquela pessoa para que ela possa crescer na fé, né? Na caminhada. E isso acontece, na minha cabeça. Um líder de juventude é um discipulador do seu grupo. Um líder do Ministério de Homens é o discipulador do seu grupo. A líder do Ministério de Mulheres é a discipuladora do seu grupo. Lá na igreja, a gente está tendo a experiência, assim, a gente não tinha um Ministério de Homens ativos na igreja. E eu peguei essa demanda para mim esse ano e a gente está caminhando junto, e a gente tem um bom grupo que toda terça-feira a gente se reúne e a gente não tem uma cartilhazinha, a gente estuda coisas da vida masculina, assim, do universo masculino. A gente começou a aprender o que é que a Bíblia apresenta sobre o que é ser homem. A última série de estudo da gente agora foi sobre os erros e os acertos de homens da Bíblia. E a gente está aprendendo, isso é coisa da vida. Tudo que a gente conversa sobre a vida. Então, é um discipulado que eu tenho lá com os homens da minha igreja. Né? A gente tem esse programa, mas não tem o nome de discipulado. Então, é só uma questão de você entender que você não pode ser aleatoriamente, ou muito aleatório no sentido de
ser amigo é discipulador, é ser discipulador. É você ser intencional. A sua amizade tem que ser uma amizade discipuladora. Né? Ricardo, antes de você falar, só para ajudar o pessoal aí que acha que nunca foi discipulado, se você vai para a igreja todo domingo e no púlpito é pregado a Bíblia, né, o Evangelho de Cristo é ensinado ali no púlpito, você está sendo discipulado. Isso. Certo? Só para ajudar aí o pessoal a não pensar que nunca foi discipulado. Ajudando a crise, caso surja, né? Vai que... A gente tem essa mania de encaixotar tudo, né? A gente coloca tudo numa caixa e aí fica bonitinho ali e tal, mas é isso que vocês falaram. Eu acho que a palavra central é intencionalidade, né? Eu tenho uma história de vida muito bonita, assim, quando eu paro para pensar sobre o discipulado. Meus pais, eles tinham um bar lá em Pedro Canário, na cidade onde eu nasci. E aí nós tínhamos um bar. Um bar. Ah, também E não aí entendi. a vizinha, e aí eu morava do lado desse bar, ficou muito amiga dos meus pais. E aí ela entendeu que, assim, aquele ambiente, apesar de ser um bar frequentado por famílias, né, mais tranquilo, aquele ambiente não era um ambiente saudável para uma criança crescer. Então, ela, por diversas vezes, me pegou, me levou para dentro da casa dela, ali eu brincava com os filhos dela e tal, e ela foi me tirando do texto. Nesse meio tempo, ela foi evangelizando e trazendo minha mãe para perto, junto com o trabalho junto de evangelização da avó, que foi a primeira crente da família e tal. Até que a minha mãe entendeu o evangelho de Jesus e nós nos convertemos no mesmo dia, nós batizamos no mesmo dia, eu e meus pais. Meu pai, depois que se converteu, fechou o bar, não quis mais saber disso, nós tivemos uma nova vida em família. Mas o processo de discipulado começou ali com aquela vizinha, porque na casa dela eu entendi o que era uma família baseada na palavra de Deus, o que era relacionamentos baseados na palavra de Deus e em ações assim cotidianas, sabe? Em me levar para tomar um café na casa dela, para comer um bolo, para falar sobre as histórias da Bíblia, para brincar com os filhos dela, com os livrinhos ali bíblicos e tal. Então, nesse contexto que eu fui aprendendo o que era discipulado. É óbvio que eu não estava naquela situação, nossa, isso daqui é discipulado. Eu fui entender isso anos depois, né? Que aquele movimento que estava acontecendo ali era um movimento de discipulado, de vida na vida. Através do ordinário da vida ali, junto com a minha família, com essa vizinha querida, eu entendi que aquilo ali era discipulado. Então, a minha família foi formada através desses movimentos intencionais, entendeu?